E se o silêncio que você está enfrentando agora não for a ausência de Deus, mas o sussurro mais alto dele, preparando um milagre para você? Querido irmão, querida irmã, quero que você pare por um momento e olhe para o seu redor. Talvez você esteja enfrentando uma luta, talvez esteja se sentindo perdido ou sem respostas. Mas, neste exato momento, Deus está trabalhando em silêncio a seu favor. Pode ser que você não esteja vendo ou sentindo, mas Ele está agindo. O fato de estar aqui ouvindo esta mensagem já é um sinal de que Ele não te esqueceu. Hoje, quero compartilhar com você algo que pode transformar a sua visão. Existem sinais poderosos de que Deus está em movimento, mesmo quando você não vê. E se você perceber esses sinais, você vai saber que mesmo no silêncio, Deus está trazendo milagres e mudanças para a sua vida. Abra o seu coração agora, pois a palavra de Deus vai falar com você de maneira profunda e impactante. Prepare-se, porque o Senhor está trabalhando por você, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar. Antes de começar, deixe um nos comentários se você está pronto para uma mensagem transformadora. Curta o vídeo, se inscreva no canal e fique até o final para uma surpresa que você não vai acreditar. Quando Deus te chama ao silêncio, muitas vezes buscamos respostas rápidas, ansiamos por soluções imediatas e queremos ver a mão de Deus agindo de forma visível e poderosa, como numa grande tempestade ou em um acontecimento extraordinário. Mas é justamente nos momentos em que mais esperamos algo grandioso acontecer que Deus nos chama a algo que por vezes não entendemos. Ele nos chama ao silêncio, não ao silêncio de um vazio sem sentido, mas ao silêncio onde Ele pode, de fato, trabalhar em nossas vidas. Deus, muitas vezes, não se revela no barulho da vida, na correria do cotidiano, mas no silêncio profundo de nossos corações. Na história de Elias, encontramos um exemplo poderoso disso. Elias, um grande profeta de Deus, estava no Monte Horebe, fugindo de uma ameaça de morte e buscando uma palavra do Senhor. O que ele esperava? Um sinal claro e grandioso. Ele se preparava para algo grandioso, talvez algo como o terremoto, o fogo ou até o vento forte que abalaria a montanha. Porém, Deus não estava nesses sinais poderosos. Ele estava na brisa suave, naquela calmaria inesperada, onde Elias teve que parar e ouvir com o coração, não com os olhos ou os sentidos, mas com a alma. Como está escrito em 1 Reis 19, versos 11 e 12, e disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E foi ali no silêncio que Elias ouviu a voz de Deus. Esse momento é profundamente significativo. Quando tudo ao nosso redor está em tumulto e queremos respostas rápidas, Deus nos chama para esse lugar de silêncio. Ele nos chama a parar. Não é fácil, não é natural para nós, porque somos seres acostumados à velocidade, ao movimento, ao imediatismo. Isso é exatamente o que torna esse sinal tão poderoso. Se essa mensagem tocar seu coração, dê um like e comente Amém abaixo. Inscreva-se agora e assista até o fim para um momento poderoso. Deus nos convida a desacelerar, a silenciar nossa mente e nossas preocupações para que Ele possa falar conosco. Muitas vezes, nos sentimos como Elias, buscando por sinais grandiosos, esperando ver Deus agir de forma explosiva. Mas Deus, na sua sabedoria, sabe que o que mais precisamos não é de mais agitação, mas da paz que só Ele pode nos oferecer. Quando Deus nos chama ao silêncio,
Ele está preparando nossos corações. Ele não deseja que fiquemos no caos, no turbilhão das nossas próprias angústias e ansiedades. Ele quer que encontremos paz na sua presença para que possamos receber a direção dele com clareza. Aquietar-se diante de Deus é um sinal de que Ele está trabalhando em nossas vidas. Quando paramos de lutar contra as nossas preocupações e cedemos à sua voz, Ele pode nos guiar de forma mais profunda e verdadeira. Este chamado ao silêncio não significa que Deus tenha se afastado de nós, mas que Ele está agindo em nosso favor de uma maneira que talvez ainda não conseguimos perceber. Quantas vezes nos vemos envolvidos em atividades, falando, nos preocupando, tentando fazer as coisas acontecerem, quando, na verdade, Deus está nos pedindo para simplesmente descansar em sua presença. Ele nos convida a um lugar onde podemos ouvir a sua voz, sentir sua paz e confiar que Ele está no controle de todas as situações. O silêncio de Deus não é a ausência dele. Pelo contrário, é o espaço onde Ele pode trabalhar mais profundamente em nossas vidas. Quando Deus nos chama ao silêncio, Ele está nos preparando para algo maior. Ele deseja que sejamos como Elias, dispostos a ouvir a sua voz, não no trovão ou no fogo, mas na suavidade de sua presença. Deus está nos ensinando a discernir a sua vontade, não através do estrondo do mundo, mas na quietude do nosso espírito. Esse é um dos maiores desafios para nós, pois queremos ver resultados imediatos. Queremos respostas rápidas, mas Deus nos ensina que a verdadeira sabedoria vem quando nos rendemos ao seu silêncio. Ele nos fala nesse espaço onde podemos refletir, onde a confusão se dissipa e onde nossa fé se torna mais forte, pois aprendemos a confiar em sua direção, mesmo quando não vemos os detalhes. E talvez você se pergunte, por que Deus faz isso? Por que me chama para o silêncio, quando tudo o que desejo é uma resposta clara? A resposta está no fato de que muitas vezes somos incapazes de receber o que Ele tem para nos dar enquanto estamos em constante movimento. O nosso espírito precisa de tranquilidade para entender a sua voz. Na quietude, Ele nos prepara para discernir sua vontade com maior clareza. Se você está animado, comente sim e se inscreva. Não pule o final. Tem um momento especial esperando por você. Quando estamos parados, sem as distrações do mundo, é quando Ele pode verdadeiramente falar aos nossos corações. Aquietar-se diante de Deus é um sinal de confiança. Não é apenas uma pausa física, mas um sinal de fé, pois ao parar, estamos dizendo: Deus, eu confio que Tu estás no controle, que Tu tens o melhor para mim. Esse sinal da quietude é a porta para um novo nível de intimidade com Deus. Ele nos chama para parar e nos deleitar em sua presença, para que possamos ouvir as orientações silenciosas que Ele tem para nós. Quando fazemos isso, abrimos nossos corações para a sua direção, para que Ele nos guie com sabedoria, com paciência e com amor. Deus, no silêncio, nos prepara para as grandes coisas que Ele tem para nós. Ele nos transforma no lugar secreto da quietude, onde podemos ouvir a sua voz sem as distrações do mundo. Não é fácil, mas é nesse lugar que Deus começa a trabalhar de forma mais profunda em nossas vidas, nos preparando para o próximo passo da jornada. O sinal da persistência. Em muitos momentos da nossa vida, chegamos a um ponto onde nos sentimos fracos, onde o cansaço se instala no nosso corpo, nas nossas mentes e nas nossas almas. Você já esteve lá? Já se sentiu como se não tivesse mais forças para continuar? Como se o peso da vida fosse mais do que você podia suportar? Às vezes, esses períodos de fraqueza são inevitáveis, e nós, como seres humanos, sentimos a exaustão de nossas batalhas diárias, sejam elas emocionais, físicas
ou espirituais. Mostre seu apoio com um like, deixe um nos comentários e se inscreva. Fique até o final para uma bênção inesperada. Mas, mesmo em nossa fraqueza, Deus está trabalhando de maneira silenciosa, renovando nossas forças de formas que muitas vezes não percebemos de imediato. Ele é fiel e sua promessa de renovação é verdadeira. Como está escrito em Isaías 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é algo que precisamos entender profundamente, porque muitas vezes Deus não age da maneira como esperamos, mas Ele está sempre agindo a nosso favor, especialmente quando mais precisamos. Às vezes, nos sentimos como se estivéssemos sozinhos na luta, como se os dias estivessem se arrastando e o peso se acumulando sem fim à vista. Mas é nesses momentos, precisamente, que Deus está trabalhando silenciosamente. Ele não nos deixa cair. Ele não nos abandona. Mesmo quando tudo o que queremos fazer é desistir, Ele nos sustenta e nos dá forças que vêm de sua graça infinita e não de nossas próprias limitações. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos exemplos poderosos de pessoas que estavam no limite de suas forças, mas que, ao confiar em Deus, descobriram um poder que jamais haviam conhecido. Um exemplo claro disso é encontrado em 2 Coríntios 12, verso 9, onde o apóstolo Paulo, ao falar sobre suas fraquezas, declara: "E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Paulo, como todos nós, experimentou momentos de fraqueza, mas ele reconheceu que naqueles momentos Deus o sustentava com um poder que vinha de fora de si mesmo. E o que Paulo aprendeu foi que quando nos sentimos fracos, o poder de Deus se manifesta em sua forma mais pura. Deus usa nossa fraqueza como uma oportunidade para mostrar sua força. E assim, quando nos sentimos sem forças, Ele age, derrama sua graça e nos levanta para que possamos seguir adiante. Essa ideia de que Deus nos fortalece nos momentos de fraqueza é uma verdade central na Bíblia. Em Isaías 40, verso 31, Deus promete que aqueles que esperam nele renovarão suas forças. Ele promete que nos levantaremos como águias, que correremos e não nos cansaremos, e que andaremos sem nos fatigar. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que quando estivermos cansados, quando nossas forças tiverem se esgotado, Ele nos dará uma força sobrenatural para continuar a caminhada. Ele não nos pede para fazer o impossível sozinho. Ele nos oferece sua força divina, que nos capacita a enfrentar qualquer situação. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora, sentindo que não pode mais seguir em frente, que o peso é grande demais para carregar. Mas eu quero que você saiba hoje, com toda a certeza do Senhor, que Deus está ao seu lado. Mesmo que você não sinta, mesmo que não perceba, Ele está trabalhando em sua vida, sustentando-o e renovando suas forças. Curta o vídeo, comente "Tô dentro" e se inscreva para mais. Acredite, você vai querer ver a surpresa incrível no final. Você pode estar no fim de suas forças, mas é exatamente nesse ponto que Deus quer que você reconheça a sua presença. Ele quer que você saiba que, quando você está fraco, Ele é forte. Quando você não pode mais, Ele é o poder que você precisa. Olhe para a história de Davi, que passou por muitas lutas. Ele não era um super-herói. Ele era um homem de carne e osso, com fraquezas e medos. Mas ele sabia que em suas fraquezas, Deus estava com ele, sustentando-o. Em 1 Samuel 30, vemos Davi enfrentando uma das situações
mais difíceis de sua vida. Ele e seus homens tinham sido derrotados em uma batalha, e quando retornaram à cidade de Ziclag, encontraram suas famílias e bens levados pelos inimigos. O desespero tomou conta deles. Seus próprios homens falaram em apedrejá-lo. Davi estava profundamente angustiado, mas em 1 Samuel 30, verso 6, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi, em meio à sua dor e exaustão, se voltou para Deus, confiando que ele era a única fonte de renovação e força. E Deus o fortaleceu. Ele deu a Davi a coragem para perseguir os inimigos e recuperar tudo o que foi perdido. Essa história é um testemunho de que, quando nos sentimos fracos, Deus nos dá forças para seguir em frente e conquistar a vitória. Esse é o sinal da persistência. Quando Deus nos dá força, quando menos esperamos, quando você está no limite, quando o cansaço parece dominar, é quando Ele entra em cena e faz o impossível se tornar possível. Quando você se sente como se tivesse chegado ao fim, Ele te renova. Quando você acha que não pode mais, Ele te dá o poder de continuar. Ele não te abandona no meio da luta, pelo contrário, Ele vem para te sustentar. O segredo está em esperar nele. Como nos ensina Isaías, não é uma espera passiva, mas uma espera cheia de confiança e fé no poder de Deus para renovar nossas forças. Por isso, querido irmão, querida irmã, se você está passando por um momento de fraqueza agora, olhe para Deus. Não se concentre apenas nas suas limitações, nas suas fraquezas, mas olhe para o poder de Deus, que é capaz de fazer o que é impossível para nós. Quando você sente que está à beira de desmoronar, lembre-se de que Deus está ao seu lado e Ele está trabalhando para te levantar. Ele está esperando apenas que você se volte para Ele, que você busque sua força e permita que Ele renove sua alma e seu espírito. Deus nos fortalece não pela nossa força, mas pela sua graça infinita. Ele quer que você saiba que quando você estiver exausto, Ele será o fôlego de vida que você precisa para seguir em frente. Eu quero que você guarde essa verdade em seu coração. Quando você não pode mais, Deus pode. Quando as suas forças se esgotam, as forças de Deus são infinitas. Ele é a sua fonte inesgotável de poder. O sinal da persistência é um sinal de que, mesmo quando parece que estamos no fundo do poço, Deus está agindo em nosso favor, renovando nossas forças e nos preparando para as vitórias que estão por vir. Não se desespere, pois Deus está com você, e Ele é mais do que suficiente para tudo o que você precisa. Que você sinta a força renovada do Senhor agora, que você saiba que Ele está ao seu lado, pronto para te levantar e te dar a coragem para seguir em frente. O sinal da oportunidade. Muitas vezes, em nossa jornada de fé, nos deparamos com portas fechadas, obstáculos que parecem intransponíveis e caminhos que parecem sem saída. Em momentos de luta, o desânimo facilmente toma conta de nossos corações. Olhamos para as circunstâncias e vemos apenas dificuldades, e a esperança parece fugir de nós. Mas é justamente nesses momentos em que mais nos sentimos encurralados que Deus começa a agir de uma forma surpreendente. Ele abre portas que de outra forma jamais poderíamos imaginar serem abertas. Quando parece que todas as opções se fecharam, é aí que Ele começa a fazer o impossível acontecer, transformando obstáculos em oportunidades. Em Atos 16, encontramos uma história que ilustra perfeitamente o poder de Deus para abrir portas. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Paulo e Silas estavam presos, encarcerados e rodeados pela escuridão da prisão. O que parecia ser um fim, uma impossibilidade, tornou-se o cenário onde Deus operou um milagre tremendo. Quando estavam na prisão, de maneira inesperada, um grande terremoto
abalou as fundações da prisão, fazendo as portas se abrirem e as correntes se soltarem. Em meio à prisão, onde nada parecia possível, Deus fez com que o caminho se abrisse de forma milagrosa. As portas que pareciam impossíveis de abrir se abriram diante de seus olhos. Isso não aconteceu por acaso, mas foi um sinal claro de que, quando Deus age, as circunstâncias não podem impedir seu propósito. Paulo e Silas estavam na prisão, mas ao contrário do que a maioria de nós faria, eles não se entregaram ao desespero. Eles oraram e cantaram hinos a Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Eles não viam a situação com os olhos humanos, mas com a confiança de que Deus estava com eles e que, de alguma forma, Ele abriria um caminho, mesmo no meio da escuridão. E Deus, como sempre faz, respondeu a essa fé inabalável, trazendo uma solução que ninguém poderia prever. O terremoto não foi apenas um fenômeno natural. Foi a intervenção divina, a mão de Deus, abrindo um caminho onde antes havia uma barreira. E esse milagre não foi apenas uma libertação física, mas também uma oportunidade para que a palavra de Deus se espalhasse ainda mais. A prisão, que parecia ser um fim, se tornou o início de uma nova oportunidade para o Evangelho. Quando Deus abre portas, Ele não o faz apenas para nos libertar das circunstâncias que nos afligem, mas para nos levar a um novo propósito, a um novo nível de confiança nele. Deus age de forma silenciosa muitas vezes, preparando o caminho onde antes não havia saída. Ele age de maneiras que não podemos entender completamente, mas que são sempre para o nosso bem. O surgimento de oportunidades inesperadas, aquelas que aparecem quando menos esperamos, é um sinal claro de que Deus está abrindo portas em nossa vida. Pode ser uma nova chance no trabalho, uma oportunidade de restaurar um relacionamento quebrado ou até mesmo uma chance de servir a Deus de uma forma que você nunca imaginou. Essas oportunidades não vêm de nossas próprias forças, mas da graça de Deus, que prepara o caminho para nós. O que parecia ser um obstáculo intransponível pode ser a própria oportunidade que Deus usará para nos levar a novos níveis de fé e obediência. Quantas vezes as portas se fecham à nossa frente e nos perguntamos: por que Deus permitiu isso? A resposta está em que muitas vezes Ele fecha uma porta para abrir outra. Uma porta que nos levará a um lugar melhor, mais próximo de seu plano para as nossas vidas. O desânimo pode vir de nos sentirmos bloqueados, de nos vermos sendo confrontados por obstáculos. Mas, como vemos com Paulo e Silas, o fechamento de uma porta pode ser o próprio meio que Deus usa para abrir uma nova porta para o seu propósito. Não se engane. Os obstáculos não são sinais de que Deus está longe de você. Pelo contrário, são, muitas vezes, as situações em que Ele mais se aproxima, fazendo com que suas portas se abram diante de você. Como está escrito em Apocalipse 3, verso 8, conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque tens pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo quando as portas parecem fechadas, Deus já preparou uma porta aberta para você. Uma porta que ninguém pode fechar, que ninguém pode impedir. E essa porta aberta não é algo que acontece por acaso. É parte do plano divino para a sua vida. Quando você se vê diante de um obstáculo, saiba que, no tempo certo, Deus abrirá um caminho, fará uma oportunidade surgir de onde você menos espera. Na Bíblia, vemos exemplos de grandes obstáculos sendo transformados em grandes oportunidades. Lembre-se de Moisés, que diante do Mar Vermelho viu um obstáculo imenso, mas, com a direção de Deus, esse obstáculo se transformou na oportunidade de ver o poder de Deus manifestado de maneira sobrenatural. O mar se abriu, e o povo de Israel passou em segurança.
testemunhando a grandeza do Senhor. O obstáculo que parecia um fim se tornou o caminho para a libertação. Deus é especialista em fazer isso. Transformar situações de aparente derrota em oportunidades para mostrar o seu poder. Você pode estar diante de uma grande dificuldade agora, talvez em um relacionamento, no seu trabalho ou até mesmo em sua vida espiritual, mas não se desespere. Quando Deus está agindo, Ele pode transformar o que parece impossível em uma oportunidade incrível. Ele não deixa você sozinho diante dos obstáculos. Ele está abrindo portas que talvez você não consiga ver agora, mas que, com o tempo, se tornarão evidentes. Confie em Deus. Ele está trabalhando silenciosamente para abrir um caminho para você, mesmo quando não parece haver saída. E quando essa porta se abrir, você verá que o plano de Deus para a sua vida era maior do que qualquer obstáculo que você tenha enfrentado. O sinal da oportunidade é, portanto, um convite para você perceber que, mesmo em meio aos obstáculos, Deus está criando novos caminhos. Ele nunca abandona seus filhos. Ele é fiel para abrir portas onde antes havia apenas bloqueios. Às vezes, é preciso apenas esperar e confiar, sabendo que Ele vai agir. As portas de Deus não podem ser fechadas por ninguém. E quando Ele abre uma porta, ela permanece aberta. Não perca a oportunidade de ver o milagre de Deus em sua vida quando, de repente, você se deparar com um caminho que antes parecia impossível. O sinal da paz. Quando sua alma fica em paz, mesmo no meio da tempestade, em nossa caminhada de fé, é natural enfrentarmos momentos de grande agitação, quando a vida parece uma tempestade sem fim. As dificuldades surgem de todas as direções e, muitas vezes, nos sentimos como se estivéssemos sendo arrastados pela força das ondas. As preocupações, os medos, os desafios parecem se multiplicar, e o que mais desejamos é encontrar um lugar de paz, de descanso. Mas a paz que Jesus oferece não é uma paz que vem da ausência de problemas ou da ausência de conflito. A paz que Ele nos dá é diferente. Ela não é como a paz que o mundo tenta oferecer, que depende das circunstâncias externas. A paz de Cristo é uma paz profunda, que brota do coração e se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Em João 14, verso 27, Jesus nos faz uma promessa poderosa. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está nos dizendo, de forma clara e direta, que Ele nos oferece uma paz que não depende das circunstâncias. O mundo tenta nos dar uma paz que é superficial, que vem da ausência de problemas, da falta de luta, mas essa paz não dura. Quando as tempestades da vida chegam, ela se desfaz porque não tem raiz. Mas a paz de Jesus é diferente. Ela vem de saber que Ele está no controle, mesmo no meio da tormenta. Ela não depende da calmaria, das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está com a gente, nos sustentando, nos guiando, nos protegendo. Você já experimentou essa paz de Jesus? Já se viu no meio de uma situação difícil, talvez até desesperadora, e de repente sentiu uma paz inexplicável tomar conta de sua alma? Esse é um sinal claro de que Deus está trabalhando em sua vida. Não é uma paz que faz com que os problemas desapareçam, mas uma paz que nos fortalece no meio da tempestade, nos lembrando que Deus está conosco e que Ele tem tudo sob controle. Mesmo quando a luta parece impossível, mesmo quando o futuro parece incerto, essa paz divina nos dá descanso, nos dá confiança e nos permite seguir em frente com coragem. Lembre-se da história de Jesus acalmando a tempestade no mar, registrada em Mateus 8, versos 23 a 27. E entrando ele no barco,
seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa cena revela algo profundamente significativo. A paz que Jesus traz não depende da ausência de tempestades, mas da sua autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre as tempestades da nossa vida. Ele não apenas nos dá a paz em meio à luta, mas também nos ensina a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar contra a nossa paz. É importante entender que essa paz não é uma paz passiva, que simplesmente ignora os problemas. Não é uma paz que se esconde da realidade. É uma paz ativa, uma paz que vem de saber que mesmo no meio da maior tempestade, Deus está no controle. Quando você sente essa paz, você não está negando os problemas. Você não está fugindo da dor ou da dificuldade. Você está, sim, confiando que Deus tem poder para fazer a diferença em sua vida, para transformar até mesmo as situações mais difíceis em um testemunho de sua fidelidade e amor. Você pode estar enfrentando uma luta, mas a paz de Deus te mantém firme, te dá forças para continuar, te dá uma visão clara de que, independentemente do que aconteça, você está seguro nas mãos de um Deus que nunca falha. Jesus também disse, em Filipenses 4, verso 7, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é uma paz que o mundo pode oferecer. É uma paz que vai além da nossa compreensão. Quando as dificuldades da vida parecem esmagar, essa paz nos dá calma e serenidade. Ela não faz sentido aos olhos do mundo, mas ela é real e poderosa. Quando você tem essa paz, você pode enfrentar qualquer situação com a confiança de que Deus está cuidando de você, guiando cada passo que você dá. A paz de Deus não é apenas uma sensação passageira, mas uma segurança profunda que permeia a nossa alma e nos dá coragem para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. Muitas vezes, buscamos respostas, buscamos soluções rápidas, muitas vezes, buscamos respostas, buscamos soluções rápidas para nossos problemas, queremos ver as coisas mudando imediatamente, queremos que a tempestade cesse instantaneamente, mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos oferece algo ainda mais precioso do que uma solução rápida. Ele nos oferece sua paz, e essa paz é capaz de transformar o nosso coração, nos dando a coragem e a confiança para enfrentar o que vier. Mesmo quando o mundo ao nosso redor está em agitação, a paz de Deus nos sustenta. Ela nos lembra que Ele está conosco em todos os momentos, que Ele tem o controle absoluto de todas as coisas e que nada pode nos separar do seu amor. Você pode estar agora no meio de uma tempestade em sua vida. Talvez as circunstâncias sejam difíceis e você sinta que a luta é mais forte do que você pode suportar. Mas, em meio a isso, eu quero que você saiba: Deus está com você. Ele está trabalhando em sua vida de uma forma silenciosa, mas poderosa. E Ele te oferece sua paz. Não como o mundo oferece, mas uma paz que excede todo o entendimento. Quando você sentir essa paz, mesmo no meio da tempestade, saiba que é um sinal claro de que Deus está no controle, que Ele está te guiando e que Ele te sustentará até o final. Não importa quão fortes sejam os ventos, não importa o quanto as ondas se levantem, você pode confiar que a paz de Deus te guardará e te fortalecerá em cada passo da sua jornada.
Então não importa o que você esteja enfrentando hoje, o Senhor está com você, e a paz dele vai guardar o seu coração e a sua mente. Que você experimente essa paz divina, que transcende tudo o que você pode entender e que ela te fortaleça, te dê esperança e te mantenha firme em sua presença. Ele é a sua paz, e ele está trabalhando silenciosamente em sua vida para trazer descanso à sua alma. O sinal da transformação. Quando você começa a ver mudanças dentro de si mesmo, quando Deus decide agir em nossas vidas, ele sempre começa de dentro para fora. O Senhor não se limita a mudar apenas as nossas circunstâncias externas, mas ele inicia a transformação mais profunda, aquela que vai ao coração de nossa existência. Ele transforma o nosso caráter, a maneira como pensamos, agimos e até a maneira como vemos o mundo. E esse é um sinal claro de que Deus está operando de maneira silenciosa em nossas vidas, trabalhando de uma maneira tão profunda que muitas vezes nem percebemos o quanto estamos mudando, até que olhemos para trás e vejamos o que ele fez. Em Romanos 12, verso 2, Paulo nos chama a ser transformados pela renovação da nossa mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente não é algo superficial. Não se trata apenas de mudar nossas atitudes externas, mas de uma mudança profunda e verdadeira, que começa no coração e afeta cada área da nossa vida. Quando você começa a perceber mudanças dentro de si mesmo, como um coração mais paciente, mais bondoso, ou até mesmo uma fé mais profunda, saiba que isso não é obra do acaso. Esses sinais são claros de que Deus está trabalhando em sua vida de maneira silenciosa, mas poderosa. Ele está transformando a sua essência, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque ele sabe que, se mudar o seu coração, as suas ações, o seu comportamento e a sua visão de vida serão moldados de acordo com os seus planos. É interessante perceber que essa transformação não acontece de uma vez. Às vezes, você pode se pegar pensando: eu sou a mesma pessoa de antes, não vejo grandes mudanças em mim. Mas à medida que caminhamos com Deus, Ele vai trabalhando em nós de maneira constante e gradual. Ele vai desafiando as áreas da nossa vida que precisam de mudança. E com o tempo, começamos a refletir mais a imagem dele. Cada pequena mudança interna é um sinal de que Deus está nos moldando para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Você começa a se tornar mais semelhante a Cristo, e isso é a obra de Deus em você. Esse processo de transformação pode ser desafiador, e muitas vezes enfrentamos resistências dentro de nós mesmos. Mudanças nem sempre são fáceis, e podemos sentir medo ou insegurança quando Deus nos chama a abandonar velhos hábitos, padrões de pensamento ou comportamentos. Mas lembre-se, a transformação que Deus está fazendo em você é boa, agradável e perfeita. Ela não vem para te punir, mas para te levar a um lugar de plenitude, onde você pode viver de acordo com o propósito para o qual foi criado. Veja a história de Saulo de Tarso, um dos maiores exemplos de transformação na Bíblia. Saulo vivia como um perseguidor feroz dos cristãos, determinado a destruir a obra de Deus. Mas em Atos 9, ele encontra Jesus no caminho para Damasco e sua vida é completamente transformada. A mudança não foi imediata, mas, ao longo de sua caminhada com Cristo, Saulo se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores defensores da fé cristã que o mundo já conheceu. O que aconteceu com ele foi uma transformação radical, mas também um processo que envolveu sua mente, seu coração e suas ações. Ele foi renovado pela graça de Deus e, à medida que crescia em fé,
suas atitudes e comportamentos começaram a refletir a natureza de Cristo. Quando começamos a ver mudanças dentro de nós mesmos, como um coração mais disposto a perdoar, mais paciência com os outros ou mais amor, isso é um sinal de que Deus está trabalhando profundamente. Talvez você tenha sido alguém impaciente, rancoroso ou egoísta, mas agora, com o tempo, você percebe uma mudança em sua maneira de reagir às circunstâncias. Talvez antes você fosse mais focado em si mesmo, mas agora sente uma compaixão mais profunda pelas necessidades dos outros. Essas mudanças não são acidentais. Elas são sinais de que Deus está renovando sua mente, moldando você para se tornar mais parecido com Ele, para que você possa cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. E essa transformação não se limita a nossas atitudes e comportamentos. Ela também envolve o nosso coração, a nossa fé e até a nossa visão de vida. Quando Deus começa a trabalhar em você, Ele não está apenas transformando o que você faz ou como age, mas Ele está moldando a forma como você vê o mundo e as pessoas ao seu redor. Você começa a ver as coisas com os olhos de Deus, a ver o valor nas pessoas, a importância de suas vidas e a maneira como Ele nos chama para amá-las e servi-las. Isso é transformação verdadeira. É Deus fazendo em nós uma obra tão profunda que ela começa a refletir em todos os aspectos da nossa vida. Em Efésios 4, versos 22 a 24, Paulo nos exorta: no sentido de vos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovar no espírito do vosso entendimento, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a essência da transformação que Deus deseja em nossas vidas. Não é apenas uma mudança externa, mas uma mudança interna, que nos leva a viver de acordo com a natureza de Cristo. À medida que o nosso coração é transformado, nossas ações e pensamentos também são moldados para refletir mais a imagem dele. A beleza desse processo de transformação é que ele nunca para. À medida que crescemos em nossa fé, Deus vai nos desafiando a sermos mais como Ele. Quando você começa a ver essas mudanças internas, mesmo as mais sutis, entenda que Deus está trabalhando em sua vida. Mesmo nos momentos em que você não percebe, Ele está moldando você, preparando você para seu propósito divino, para que em tudo o que fizer, você reflita sua bondade, seu amor e sua graça. Portanto, se você tem percebido essas mudanças dentro de si mesmo, saiba que Deus está operando em sua vida. Se antes você era impulsivo e agora tem mais paciência, ou se antes você era alguém fechado e agora sente um amor maior pelas pessoas, saiba que isso é Deus transformando você. Ele está fazendo uma obra maravilhosa dentro de você, moldando você para ser mais parecido com Cristo. E essa transformação, que muitas vezes acontece de forma silenciosa e gradativa, é um sinal claro de que Ele está trabalhando em você, moldando seu coração e sua mente para cumprir os planos dele para a sua vida. Não subestime essas mudanças, porque elas são sinais de que Deus está realizando algo incrível em sua vida. O sinal do compromisso. Quando Deus te chama a um novo nível de obediência, há momentos em nossa vida em que Deus nos chama a algo mais profundo, mais desafiador, mais audacioso. Ele nos chama para um nível de obediência que pode parecer difícil, até impensável, mas que na verdade é o sinal claro de que Ele está nos guiando para algo maior, mais grandioso, mais alinhado com seu propósito para nós. Não raramente, essa obediência desafia nossas ideias, nossos medos e até os nossos próprios limites. Mas é justamente quando damos esses passos de fé, mesmo sem entender completamente, que Deus
começa a nos moldar de uma forma mais íntima e mais poderosa. Você já se sentiu desafiado por Deus a fazer algo que parecia impossível? Talvez Ele tenha colocado em seu coração a missão de servir a alguém ou de tomar uma decisão que vai contra tudo o que você pensava ser certo. Às vezes, esse chamado de Deus vem como uma voz suave, sussurrando em nossos corações, dizendo para irmos além, para confiarmos em algo que está além da nossa compreensão. E é nesse momento que o chamado de Deus se torna um convite para um nível mais profundo de obediência. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, principalmente quando o que Ele nos pede parece ir contra o nosso entendimento, contra nossos planos ou nossos próprios desejos. Porém, quando olhamos para as Escrituras, vemos que a obediência a Deus, mesmo quando desafiadora, sempre traz grandes recompensas e uma vida mais alinhada com seu plano divino. Deus nos chama para uma obediência que vai além do simples cumprimento de regras. Ele nos chama para confiar nele de uma maneira tão profunda que estamos dispostos a entregar não apenas nossos atos, mas também nossos corações, nossa vontade e até mesmo nossos sonhos mais preciosos. Lembre-se de Abraão, o grande patriarca da fé. Deus o chamou para fazer algo que parecia ser inconcebível. Em Gênesis 22, Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, a promessa da sua descendência, aquele que ele amava profundamente. Imagine a luta interna que Abraão enfrentou ao ouvir esse pedido. Ele havia aguardado tantos anos para ter um filho e agora Deus estava pedindo o sacrifício de seu próprio filho. Mas o que Abraão fez? Ele confiou em Deus. Ele obedeceu, sem questionar, mesmo quando tudo parecia indicar que isso era um absurdo. Abraão sabia que Deus era fiel, e sua obediência naquele momento foi um sinal claro de que ele estava disposto a confiar plenamente no Senhor, independentemente do custo. Deus, então, fez um milagre. Ele não deixou que Abraão sacrificasse seu filho, mas em vez disso, providenciou um cordeiro como substituto. A obediência de Abraão foi a chave para ele experimentar a fidelidade de Deus de uma maneira mais profunda. Deus provou que ele é fiel em suas promessas, e Abraão foi levado a um nível mais profundo de confiança e relacionamento com Deus. O compromisso de Abraão com a vontade de Deus foi um sinal claro de que Deus estava moldando-o para um propósito ainda maior. E talvez, assim como Abraão, você esteja sendo desafiado a obedecer a Deus de uma maneira que não entende completamente. Talvez Deus tenha chamado você a dar um passo ousado de fé, a abrir mão de algo que você pensava ser essencial ou a servir a alguém que parece estar fora da sua zona de conforto. Talvez o Senhor esteja pedindo a você que mude a sua atitude em relação a um problema, ou até que perdoe alguém que te feriu profundamente. Isso pode ser difícil, doloroso até, mas, nesse momento, Deus está não só pedindo sua obediência, mas também preparando você para algo grandioso. O sinal do compromisso, o sinal de que você está sendo chamado a um novo nível de obediência, não vem de um lugar fácil ou confortável. Muitas vezes, ele vem de uma situação que nos desafia, que nos tira da nossa zona de conforto, mas é justamente aí que Deus começa a trabalhar de maneira profunda, preparando-nos para um propósito maior. Ele sabe que se pudermos confiar nele em situações desafiadoras, ele nos moldará e nos usará de maneira ainda mais poderosa em sua obra. Como está escrito em Tiago 1, verso 12, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Deus não nos chama à obediência de forma arbitrária. Ele nos chama a um nível mais profundo de compromisso,
não apenas porque Ele quer nossa obediência, mas porque Ele sabe que, ao nos chamar para uma obediência radical, Ele está nos moldando para a sua glória e para um propósito maior. Ele quer nos levar a um lugar onde, assim como Abraão, possamos confiar nele completamente, sabendo que, independentemente do que ele nos peça, ele está trabalhando para o nosso bem e para o bem dos outros. Este sinal do compromisso de Deus em nossas vidas pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser um chamado a servir de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. Pode ser uma situação que exige coragem, como enfrentar um medo profundo ou fazer uma escolha difícil que exige confiança em Deus. O que Deus está realmente pedindo de você não é simplesmente um ato de obediência externa, mas um compromisso profundo do coração. Ele está nos chamando a seguir seus passos, a confiar nele completamente, a entregar nossas vidas para que ele possa nos usar para cumprir o seu plano perfeito. Quando você começa a perceber que Deus está chamando você para algo mais profundo, para um compromisso mais sério, isso é um sinal claro de que Ele está trabalhando em você. Ele não quer que você viva uma vida superficial, mas que viva de acordo com o propósito dele, de uma maneira que traga glória ao seu nome. Esse nível de obediência não é fácil, mas é recompensador. Cada passo de obediência nos leva mais perto de Deus, mais perto de seu plano e mais perto de experimentar sua fidelidade de uma forma que jamais imaginamos. Portanto, se Deus está desafiando você a dar um passo mais profundo de obediência, não se intimide, confie nele. Lembre-se de Abraão, que confiou em Deus mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. E Deus provou ser fiel em todas as promessas. O sinal do compromisso é um convite para você se entregar a Deus, confiando que Ele tem algo maior para você e que, por meio de sua obediência, você experimentará seu plano divino, se revelando de uma maneira maravilhosa em sua vida. O sinal da fé. Quando você confia, mesmo sem ver, em nossa jornada de fé, chegamos a momentos em que nos sentimos desafiados a confiar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Há momentos em que o que vemos não faz sentido, onde a situação não se alinha com as nossas expectativas ou com o que imaginamos como plano de Deus para a nossa vida. E é justamente nesses momentos que somos chamados a dar o passo mais importante, o passo da fé. Quando tudo parece estar em silêncio, quando as respostas não vêm da maneira que esperamos, a fé é o sinal de que Deus está, na verdade, trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver ou entender o que está acontecendo. Hebreus 11, verso 1, nos diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa definição de fé nos ensina algo crucial. A verdadeira fé não depende do que vemos, mas do que sabemos. A fé não se baseia nas circunstâncias visíveis, mas em nossa confiança no caráter de Deus, em sua fidelidade e em sua promessa de que Ele está sempre agindo a nosso favor, mesmo quando não conseguimos perceber. Isso nos leva a um lugar profundo de confiança, onde não importa o que aconteça ao nosso redor, sabemos que Deus está em ação, trabalhando em silêncio, conduzindo-nos para o seu propósito perfeito. A fé é uma das maiores provas de confiança em Deus. Ela nos leva a confiar em sua liderança, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força, quando as coisas não fazem sentido e não vemos nenhuma evidência de mudança. A fé nos desafia a continuar acreditando. Muitos heróis da fé que encontramos nas Escrituras nunca viram as promessas de Deus completamente cumpridas, mas confiaram nele até o fim. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus para deixar sua terra e sua parentela, sem saber para onde estava indo.
Mas ele confiou na promessa que Deus lhe fez. Ele não viu a terra prometida em sua vida, mas a fé dele foi contada como justiça. Gênesis 15, verso 6. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele confiou em Deus, mesmo sem ver o resultado imediato. E Deus honrou essa fé com uma promessa cumprida mais tarde na história de seu filho Isaque e na grande nação de Israel. Esse é o tipo de fé que Deus nos chama a ter, uma fé que confia, mesmo quando não vemos, uma fé que não depende da nossa compreensão limitada, mas da certeza de que Deus tem o controle de tudo. Deus nunca nos pede para entender todos os detalhes do seu plano. Ele nos pede para confiar, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido, e para acreditar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo no silêncio. Quando nossa fé é testada, ela nos fortalece, nos molda e nos aproxima mais de Deus. A confiança em Deus, mesmo na escuridão da incerteza, é a marca daqueles que verdadeiramente creem. Um exemplo claro de fé é a história de Noé. Deus o instruiu a construir uma arca, uma tarefa aparentemente absurda, pois ainda não havia sinais de uma inundação. Noé não questionou, não duvidou, mas confiou. Ele começou a construir a arca, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Noé não viu a chuva antes de obedecer, mas ele confiou nas palavras de Deus e, por meio da sua fé, preservou sua vida e a de sua família. Noé não precisou ver a promessa cumprida para confiar. Ele confiou primeiro, e foi por sua fé que ele viu a obra de Deus se realizar. A fé é essa confiança radical em Deus, onde escolhemos acreditar em suas promessas, mesmo que as evidências ao nosso redor nos digam o contrário. Quando Deus está agindo em silêncio, Ele nos desafia a confiar nele, a caminhar sem ver o final do caminho. Ele sabe que ao praticarmos a fé, em momentos de incerteza, seremos mais transformados e mais próximos dele. A fé não é uma ideia passiva, mas uma ação ativa. Ela nos impulsiona para a frente, nos desafia a dar um passo após o outro, mesmo sem ver o destino final. E ao fazermos isso, vemos como Deus, silenciosamente, começa a trabalhar para cumprir suas promessas em nossas vidas. Lembre-se de Moisés, que foi chamado por Deus para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. Moisés enfrentou o faraó sem saber o que aconteceria, mas confiou na palavra de Deus. Mesmo quando ele foi rejeitado pelo faraó e as coisas pareciam ficar piores, Moisés não duvidou da promessa de Deus e, ao final, o povo de Israel foi libertado. O que parecia ser impossível tornou-se realidade, porque Moisés escolheu confiar em Deus, mesmo quando o cenário ao seu redor parecia um obstáculo intransponível. É assim com cada um de nós. Quando confiamos em Deus, mesmo sem ver, quando seguimos em frente, mesmo sem saber como as coisas vão terminar, estamos dando a Deus a chance de mostrar seu poder em nossa vida. Ele trabalha em silêncio, nos conduzindo para o que é melhor para nós, guiando-nos passo a passo, mesmo quando não conseguimos ver o que está por vir. E essa confiança é a base da nossa fé. A verdadeira fé não é baseada no que vemos ou no que entendemos, mas em nossa confiança de que Deus está no controle de tudo e que Ele tem o melhor para nós. Quando você escolher confiar em Deus, mesmo sem ver, saiba que você está no caminho de uma fé genuína, de uma fé que move montanhas, uma fé que abre portas e faz o impossível acontecer. Deus não está pedindo que você entenda todos os detalhes, mas que confie nele e dê um passo de fé. Quando você faz isso, ele vai se revelar a você de maneiras que você nunca imaginou. Ele está sempre trabalhando em silêncio, conduzindo-o para a plenitude do seu plano. E ao confiar, você verá as maravilhas de Deus
se desdobrando em sua vida. Essa é a fé que Deus quer ver em nós. Uma fé que acredita no impossível, que confia quando tudo parece perdido e que avança, mesmo sem ver o fim do caminho. E é dessa fé que Ele se agrada. Esta mensagem ressoou profundamente em mim, como um chamado para reconhecer a presença de Deus nos momentos mais sutis e desafiadores da vida. A ideia de que Deus opera no silêncio, como na brisa suave que Elias encontrou em 1 Reis 19, 11 a 12, fez-me repensar quantas vezes busquei sinais grandiosos, ignorando a paz que Ele oferece na quietude. No Brasil, onde a vida pulsa com cores, música e emoções intensas, é fácil nos perdermos na agitação do cotidiano, esquecendo de parar para ouvir a voz de Deus. Esta mensagem me ensinou que o silêncio não é ausência, mas um espaço sagrado, onde Deus molda nosso coração, nos prepara para novos caminhos e fortalece nossa fé. A história de Davi, que se reergueu em 1 Samuel 36, ao se fortalecer no Senhor, me inspirou a buscar forças em Deus quando sinto que estou no limite. Em nossas lutas diárias, sejam desafios financeiros, familiares ou espirituais, muitas vezes pensamos em desistir, mas Deus nos sustenta, como prometido em Isaías 40:31, renovando nossas energias para voar como águias. A transformação interna, descrita por Paulo em Romanos 12:2, também me tocou. Perceber mudanças sutis, como mais paciência ou um amor mais profundo pelos outros, é a prova de que Deus está agindo, mesmo sem alarde. No contexto brasileiro, onde a comunidade e a fé são pilares, aplicar isso significa viver com esperança, compartilhar bondade e perdoar, refletindo o caráter de Cristo. O chamado à obediência, como Abraão em Gênesis 22, desafia-me a confiar em Deus, mesmo quando o caminho é incerto. Em um país onde a fé é vivida com paixão, isso se traduz em gestos concretos, como ajudar um vizinho ou perdoar quem nos feriu, confiando que Deus guia nossos passos. A paz prometida em João 14:27, que transcende o entendimento, lembra-me que, mesmo nas tempestades, posso encontrar descanso em Deus. Por fim, a fé de Noé e Moisés, que confiaram sem ver, ensina-me a crer nas promessas de Deus em um mundo que exige respostas imediatas. Para aplicar essas lições, decidi reservar momentos diários para a oração silenciosa, confiar mais em Deus e compartilhar sua paz com minha comunidade. Essas lições são um convite para viver com propósito, fé e amor, transformando não só minha vida, mas também a de quem está ao meu redor. No Brasil, onde laços familiares e espirituais são tão valorizados, isso significa ser luz em meio às trevas, trazendo esperança onde há desespero. Queridos irmãos e irmãs, que esta mensagem tenha aquecido seu coração como aqueceu o meu. Se ela falou com você, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para mais conteúdos edificantes. Nos comentários, escreva Amém ou conte como Deus está agindo em sua vida. Não saia antes do final, pois há uma surpresa especial para você. Que a paz de Deus esteja com todos.